Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. E antes de darmos início às nossas análises top 5, jogos filtrados pré-analisados para a próxima terça-feira, dia 23, eu peço a sua colaboração, sua gentileza. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece. E vamos começar logo pela fase de grupo da Copa Libertadores, 8h55 da noite. Direto de Minas Gerais, a equipe do Atlético Mineiro recebe a equipe do Peñarol do Uruguai. Lembrando, grupo G, o Atlético é o líder em 2 jogos, conquistou 6 pontos, está invicto a 7 jogos e, coincidentemente, na condição de mandante, também defende a invencibilidade de 7 jogos, assim também como os jogos aleatórios. São 4 vitórias e 3 empates. É muita coincidência e um grande momento da equipe do Galo. Confronto direto, não aparece nada para mim aqui. A equipe tem um ataque muito over. Dentro de casa, nos últimos 7 jogos em especial, marcou 14 gols, média positiva de 2, e uma defesa com números satisfatórios, sofreu apenas 5. Já o Peñarol vinha numa sequência muito positiva, mas recentemente, ao enfrentar a equipe do Montevideo City pelas semifinais da Copa do Uruguai, foi derrotado pelo placar de 3-1. Resta saber como a equipe vai absorver essa derrota diante do Galo amanhã em Minas Gerais. Fora de casa, a equipe se portou bem no que diz respeito aos últimos 7 jogos, perdeu apenas uma vez, teve 5 vitórias e 1 empate. E essa derrota foi justamente aí na estreia aí da fase de grupo da Copa Libertadores, enfrentando o Rosário Central fora de casa, 1-0. A equipe tem números positivos também, um ataque que funcionou bem nos últimos 7 jogos, em especial como visitante, marcou 13 gols, vamos arredondar também uma média positiva de 2, e sofreu 6, números também satisfatórios. No que diz respeito a ataque e defesa e esses últimos 7 jogos, tudo bem que a equipe do Peñarol numa condição de visitante e a equipe do Galo numa condição de mandante, eles têm números matematicamente empatados, mas ainda assim eu confio na vitória do Galo, está motivado, meteu 3-0 para cima da equipe do Cruzeiro recentemente, está com a moral elevada, né? Exorcizou, né? Aquela situação que vinha enfrentando diante do Cruzeiro. É bem verdade que foi campeão também antes desse jogo em cima do próprio Cruzeiro, mas aí jogando na condição de visitante. Mas enfim, o importante é que a equipe do Galo realmente honrou a sua tradição, o seu melhor momento, sua melhor equipe e também toda a confiança passada pela sua torcida. É favorito, é um jogo com característica para 2-1, mas eu vou dar essa moral para o Galo. 2-0, essa vitória seca do Galo me agrada muito, e quem quer entrar no mercado de gols, o mais de 1,5 gol também tem grande potencial. Beleza, pessoal? Agora, continuando na Copa Libertadores, só que agora partindo para o jogo do Colo-Colo do Chile, enfrentando a Alianza Lima do Peru. O Colo-Colo, que é o segundo colocado com 3 pontos do grupo A, lembrando, o líder é o Fluminense com 4 pontos, seguido da equipe do Cerro Porteño com 3 pontos na terceira posição, ou seja, o Colo-Colo está acima, né, da equipe do Cerro Porteño, perdão, houve uma confusão aqui, o Fluminense é o líder com 4 pontos, o Colo-Colo é o segundo com 3 pontos, o Cerro é o terceiro também com 3 pontos, porém no critério de desempate o Colo-Colo leva a melhor. Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas, a equipe teve um meio a meio, né, 50% de aproveitamento no que diz respeito ao fator positivo e negativamente 50%, né, ou seja, 3 vitórias e 3 derrotas, é 8-80. Raramente empata, marcou 7 gols, sofreu 8, o ataque foi razoável, assim também como a sua defesa sofreu números de gols aí, não vou considerar nem razoável, né? Foi um números ruim, quase 1,5 contra por partida, não é um número tão positivo assim. E o ataque poderia ser um pouco melhor, mas enfim, média de 1 gol positivo por partida. Já pelo lado do Alianza Lima do Peru, quarto colocado, ou seja, o último da tabela de classificação do grupo A, com 1 ponto apenas, porém tem apenas uma derrota nos últimos 7 jogos, são 5 vitórias e 1 empate. É um contraste aqui, marcou 14 gols, o ataque funcionou bem, média positiva de 2, e sofreu 2 números sólidos defensivamente. Em 5 desses jogos, a equipe não soube o que é sofrer gols. Fora de casa, nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas, marcou 10 gols, o ataque se mostrou também over, 1,5, sofreu 6 números satisfatórios defensivamente, porém, no confronto direto, nos últimos 3 jogos entre eles, houve um empate e 2 vitórias do Colo-Colo. 2-1 e 2-0 e 1-1, esses jogos aconteceram entre 2012 a 2022. Colo-Colo joga em casa, vive um melhor momento, tem uma equipe de melhor qualidade, né? Mais tradição no que diz respeito aí à Copa Libertadores, e eu acredito também nessa vitória do Colo-Colo. A equipe precisa vencer, né? Para quem sabe assim, momentaneamente assumir a liderança do campeonato no que diz respeito ao Grupo A. Colo-Colo 2, Alianza Lima 0, também um jogo com característica para 2-1, mas eu vou dar essa moral para o Colo-Colo 2-0, ou aqueles que querem entrar no mercado de gols, o mais de 1,5 gol também tem muito valor.
Agora, partindo para o terceiro jogo, campeonato inglês, jogo de extrema importância, o Arsenal líder com 74 pontos, lembrando o Liverpool é o segundo também com 74 pontos, separados apenas no critério de desempate, e o Manchester City também ainda na briga muito forte aí, 73 pontos na terceira posição. É de extrema importância aqui diante do Chelsea, que apenas cumpre tabela e vem de uma eliminação aí pela Copa da Inglaterra, 1-0 diante do Manchester City, né? Repito, a equipe só cumpre tabela agora no campeonato. É de extrema importância que o Arsenal tire proveito dessa situação, vença amanhã, até porque estamos chegando na reta final do campeonato. Qualquer vacilo, a equipe do Arsenal pode novamente ficar aí à deriva e deixar escapar o tão sonhado título que bateu na trave recentemente. Mas a equipe não foi tão competente na reta final e acabou desperdiçando a oportunidade. Desta vez, é de extrema importância que ela contorne essa situação de uma maneira muito mais positiva agora e não desperdice ponto diante de uma equipe, com todo respeito, com toda a tradição do Chelsea, camisa pesada, a gente sabe, mas é de obrigação que a equipe do Arsenal tire proveito da situação e vença uma equipe que não tem mais pretensões no que diz respeito ao campeonato inglês da temporada. A equipe dentro de casa, ou seja, o Arsenal, nos últimos 8 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu 1, bom mandante, marcou 19 gols, uma média positiva de 2,5 quase, e sofreu 7, média negativa de 1. Já no confronto direto, está invicto a 5 jogos. São 4 vitórias e um empate, marcou 14 gols, uma média bem próxima dos 3 e sofreu apenas 5. E uma observação, desses 5 jogos, 2 foi na condição aí de mandante, ou melhor, os 2 últimos jogos na condição de mandante, corrigindo, a equipe do Arsenal venceu por 3-1 em 2023, o ano passado, e em 2022 goleou por 4-0. É favorito pela necessidade do resultado, por estar brigando por título, e por saber que uma derrapada amanhã, até mesmo um empate, pode pôr a perder um tão sonhado título que a equipe vem buscando aí jogo a jogo, lidera, mas não com folga, está empatado no número de pontos com o Liverpool, e aí é de extrema importância que a equipe faça valer amanhã um mando de campo, o seu bom momento e conquiste essa vitória. Eu não vou aqui extrapolar no otimismo e colocar um placar elástico, tudo pode acontecer, a gente sabe muito bem disso, mas eu vou num 2-1, placar clássico, até porque independente da situação do Chelsea, eu acredito que pela própria tradição a equipe queira dificultar essa vitória do Arsenal, mas ainda assim eu acredito na vitória do Arsenal, e o mais de 1,5 gol também tem grande valor. Já pela França, Liga 2, 15h45 da tarde, esse jogo do Arsenal é às 4, a equipe do Auxerre, também numa situação parecida aí com a do Arsenal, recebe o Laval, a equipe do Auxerre está na primeira posição com 61 pontos, e a equipe do Laval é o 7º com 49 pontos. A equipe do Auxerre está há 10 jogos sem saber o que é perder dentro dos seus domínios. São 7 vitórias e 3 empates, um ótimo mandante, marcou 20 gols, média positiva de 2, sofreu 8, média um pouco inferior a 1 gol negativo por partida. Mas em contrapartida vem de 2 derrotas, mais um detalhe, essas derrotas foram fora de casa. Já no confronto direto está invicto a 5 jogos como mandante, com 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, supremacia aí nesse confronto direto. O segundo colocado do campeonato é a equipe do Rangers, com 58 pontos, seguido do Saint-Étienne, que é o terceiro, com 57 pontos. É por isso que a equipe do Auxerre não pode desperdiçar essa oportunidade amanhã de somar mais 3 pontos e se distanciar dos seus principais concorrentes, a elite aí do futebol francês, né? Aqueles que vão se classificar, os 2 primeiros, sem falha memória, já se classificam direto. Já a equipe do Laval, 5 jogos sem saber o que é vencer, 4 derrotas, 1 empate, marcou 3 gols, um ataque pobre, um ataque que funcionou minimamente, e uma defesa vulnerável, sofreu 11 gols, média negativa de 2 contra por partida. Fora de casa oscilou nos últimos 6 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 8, média negativa e positiva de 1,5. O que esperar amanhã? Vitória do Auxerre e o mais de 1,5 gol no bilhete, probabilidade de 2-0. Agora, partindo para o 5º jogo, Leicester, Championship da Inglaterra, recebendo a equipe do Southampton, rodada 38, campeonato chegando à sua reta final, 4 horas da tarde, o Leicester é o primeiro colocado com 91 pontos, porém, a equipe do Leeds é o segundo colocado com 90 pontos, uma vacilada, e aí o Leicester, que figurou aí na primeira colocação por grande parte do campeonato aí, pode deixar escapulir essa tão provável conquista de campeonato. Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas, né? 8-80 também. A equipe do Southampton está na 4ª posição com 84 pontos. Nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Leicester, dentro de casa, venceu os seus 3 últimos jogos.
Isso aí é muito importante para uma equipe que busca não só a subida elite do campeonato inglês, como também terminar essa temporada como campeão da Championship. Dentro de casa tem apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos, um ótimo mandante, são 11 vitórias e um empate, mas é clássico. E o Southampton, a gente sabe, time safado que andou ramelando recentemente, né, nos momentos cruciais, mas quando enfrenta equipes aí de ponta, clássica, aí quer, né, crescer as asinhas, quer bater de frente, até porque também tem pretensões, né, de buscar essa segunda vaga, já que para título aí eu acredito que tá quase que impossível. Repito, no confronto direto, são 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, é muito equilíbrio aí nesse duelo. Jogos aleatórios, né? E dentro de casa a equipe do Leicester tem 3 vitórias e 3 derrotas nos últimos 6 jogos, empatados tecnicamente em tudo, tanto nos jogos aleatórios desse confronto direto, como também na condição de mandante. O Leicester não levou vantagem, tá meio a meio aí, 50% para cada lado. Fora de casa a equipe do Southampton tem apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, não se mostrou ser um bom visitante. 4 derrotas e um empate, marcou 10 gols, o ataque funcionou bem, média positiva de 1,5, porém sofreu 14 gols, média negativa de 2. Por ser um clássico, né, por ser um jogo difícil, complicado, e por Southampton ainda ter aspirações a conquistar pelo menos a segunda vaga, enquanto a matemática permitir, ele vai tentar isso, vai tentar dificultar amanhã e conquistar pontos, até mesmo uma possível vitória, até porque o futebol é 11 contra 11 e é imprevisível. Mas ainda assim eu analiso uma grande probabilidade do Leicester já querer, né, consolidar ou ficar bem forte, bem firme aí nessa reta final de competição e conquistando uma vitória amanhã. Esse título dificilmente vai escapar das suas mãos. Um 2-1, né? É um jogo aí que eu queria enfiar um 3-1 aí, até porque eu vejo o Leicester dentro de casa aí, na minha visão aqui, partindo com tudo amanhã para consolidar esse favoritismo e essa situação de mandante, mas ainda assim eu vou ser mais cauteloso, até porque o Southampton sabe como é que é, né? Ele oscila bastante, ele sai da água pro vinho de uma hora para outra. Então eu vou num 2-1 ou mais de 1,5 no bilhete. 5 jogos pré-analisados. Agora quem quiser entrar por sua conta e risco no top 5, no binguinho de vencedor, eu indico Leicester para vencer, Alsherry para vencer, Arsenal para vencer, Colo-Colo para vencer e Atlético Mineiro para vencer. Repetindo, Atlético 1, Colo-Colo 2, Arsenal 3, Alsherry 4 e Leicester 5. Agora quem quiser entrar nos placares exatos, aí na múltipla de 5, top 5, né? Quíntupla exata, Atlético Mineiro 2-0, Colo-Colo 2-0, Arsenal 2-1, Alsherry 2-0 e Leicester 2-1. Quem quiser entrar na tripla exata, o 2-1 do Leicester, o 2-1 do Arsenal e o 2-0 do Alsherry eu indico. E a dupla exata eu iria de 2-0 Colo-Colo e 2-0 Atlético Mineiro. No final do vídeo, outras probabilidades, binguinhos, top 5, super 16, top 10, formatação de bilhetes prontos, placares exatos e outras probabilidades. Se você não é inscrito ou se esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal, fortalece e dá aquela moral, aquela força. Uma boa noite a todos, até a próxima e uma boa sorte.